Meus irmãos, nós temos um trecho do chamado Livro das Confissões de Jeremias. Nas nossas Bíblias, Jeremias é um bloco só, um único livro. Mas dentro deste livro há alguns livros ali dentro. Foram colocados todos juntos e algumas dessas partes nós chamamos de Livro das Confissões. Esse capítulo 15, esse trecho que nós escutamos, exatamente isso. E por que nós chamamos de confissões? Porque é Jeremias falando ali um pouco consigo mesmo e com Deus. O que é a confissão? É esse momento em que nós falamos com Deus, confessamos ali o que fizemos, enfim. Mas o ponto é que Jeremias aqui está em um dos seus lamentos. Ai de mim, minha mãe, que me geraste um homem de controvérsia, um homem em discórdia com toda a gente. Então, a lamentação de Jeremias aqui. Por quê? Porque ele entra em discórdia com todos. Por que isso? Porque Deus o envia a profetizar. E essa é a consequência da vida do profeta. Quando ele anuncia, olha, se vocês não se converterem, virá castigo, as pessoas não gostam de escutar essas coisas, não? As pessoas, isso não é tão bom aos ouvidos. Quando se denunciam os pecados que estão acontecendo, estão ocorrendo, as pessoas não gostam disso. As pessoas ficam com raiva do profeta. Aí Jeremias dá um exemplo, olha só: não emprestei com usura, nem ninguém me emprestou, e contudo todos me amaldiçoam. Veja, eu nem cobrei juros de algo que emprestei, um dinheiro que emprestei, e nem mesmo me emprestaram, e eu não devolvi. Mesmo assim todo mundo me odeia, todo mundo detesta. E o povo de Israel de fato detestava Jeremias. Os jovens, quando viam Jeremias na rua, passando na rua, gritavam: terror de todos os lados, terror de todos os lados, zombando de Jeremias. Por quê? Porque Jeremias só profetizava isso, só o terror. Você é o profeta que só profetiza castigo. No finalzinho do livro de Jeremias, ele mudará isso, Na verdade, Deus vai mudar isso, porque Deus vai mandar ele profetizar algo que dará esperança para o povo, mas depois que veio o castigo. Então Jeremias, de fato, denunciava os pecados do povo e dizia: não fiqueis aí dizendo, é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Porque o povo pensava assim: não, Jeremias está falando aí que vai ter destruição, mas nós somos o povo escolhido. Esse aqui é o templo de Deus. Deus não vai permitir que esse templo seja destruído. Deus não vai permitir um mal ao povo eleito dele. E por isso Jeremias dizia: não fiqueis aí dizendo, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Não vai adiantar, não. Não é nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E veja que tem uma semelhança com essa realidade no nosso tempo, até no nosso meio católico, não? A crise na igreja se apresenta a nós. Algumas coisas geram até mesmo escândalo no povo de Deus, infelizmente. Algumas ações, até mesmo da hierarquia. Mas a gente fica repetindo, as pessoas ficam repetindo: non prevalebunt. Fala até em latim, non prevalebunt. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tu és Petrus. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As pessoas adoram repetir esse trecho de Mateus 16. E a gente repete: muito bem, de fato, as portas do inferno não prevalecerão. Mas e você, meu irmão? E eu, E a nossa conversão, onde é que fica? Não fiqueis aí dizendo o templo do Senhor, o templo do Senhor. Isso não vai impedir de vir castigo. Não fiqueis aí dizendo: nós estamos na igreja verdadeira, a igreja de Cristo, a única igreja verdadeira, edificada sobre a rocha, as portas do inferno jamais prevalecerão. Não adianta nada disso, porque, como disse o Senhor para todos nós: se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Então a profecia, ela é necessária em todos os tempos. Ainda que nós saibamos que este novo templo, que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Santa Igreja, jamais será destruído. Ainda que nós saibamos disso, meu irmão, isso não muda o fato da necessidade da nossa conversão. Isso não muda o fato de que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, mudar de vida. Senão virá o castigo. Ontem nós falávamos sobre isso. O castigo que veio sobre a França
porque o rei não quis consagrar a França ao Sagrado Coração de Nosso Senhor, a pedido de Santa Margarida Maria Alacoque, a pedido do próprio Cristo, Depois, quando foi consagrar, é porque ele já estava preso, já estava encarcerado por conta da Revolução Francesa. Aí, já era tarde demais. As pessoas têm dificuldade, de obedecer, a Deus quando Ele pede para consagrar um país, Olha, consagra a Rússia, Imaculado Coração. Aí não, as pessoas, não, eu consagro os povos eslavos. Não, é a Rússia, eu consagro a Rússia e a Ucrânia. Não, a gente está falando, Nossa Senhora está falando de consagrar a Rússia. Nós consagramos o mundo. Rapaz, está difícil. É difícil a comunicação, tem algum problema na comunicação. Ou é teimosia, um dos dois, a gente não sabe o que é. Enfim, não adianta nós ficarmos dizendo non prevalebunt, as portas do inferno não prevalecerão. De fato não vão prevalecer sobre a Igreja de Cristo, mas e sobre você, meu irmão? E sobre mim? Aí a coisa fica um pouco diferente, porque a vitória de Nosso Senhor já aconteceu. No fim dos tempos não tem combate, não tem luta. Se você for observar no livro do Apocalipse, tem toda uma preparação, as forças infernais vão se preparando para o combate, para a guerra e tudo mais, e vai aparecendo uma besta, eu tenho um dragão, aí o dragão faz surgir uma besta no mar, depois essa besta no mar faz surgir uma outra besta na terra. Essa besta no mar é símbolo do poder temporal, do globalismo do nosso tempo, inclusive. Essa besta na terra que seduz os homens para que adorem a besta do mar, e como consequência, a besta do mar, ao ser adorada, é também adoração ao demônio, ao dragão. Essa besta da terra é a falsa religião, e ela vai se formando já nos nossos tempos. Enfim, vai se formando tudo isso no livro do Apocalipse. Aí se espera um grande combate entre as forças infernais e o céu. Não tem combate não. Tem combate não. Caiu, Babilônia caiu, e bastou uma hora para a sua queda. Não tem combate, não tem luta. Deus simplesmente vence, acabou. Simplesmente. Deus nem bota força, não precisa nem botar força. A questão toda é de que lado eu e você, meu irmão, estaremos, é só isso. A nossa trajetória nesse mundo é simplesmente para definir isso. Se você vai estar do lado de Nosso Senhor, se nós estaremos do lado de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, ou do lado do demônio. É isso. A batalha espiritual que se dá no nosso tempo é somente essa. É somente essa. Entende? Então, não adianta nós ficarmos, é o templo do Senhor, é o templo. Não, de fato, é o templo do Senhor, não vai ser destruído, não. A igreja não será destruída. Não. De fato, pode diminuir, pode ser menos, pode diminuir o número de pessoas, talvez, mas não será destruída de forma alguma. E aí, Jeremias, vamos continuar aqui. Jeremias fala com Deus, isso aqui é muito importante. Olha só: porque se tornou eterna a minha dor? Porque não sara a minha chaga maligna? Para mim te tornaste como miragem de um regato, como visão das águas ilusórias. Veja o que Jeremias fala para Deus. Olha a maneira como Jeremias fala com Deus. Jeremias é sincero. Às vezes as pessoas, elas não querem falar com Deus, elas estão chagadas, por seja qual for a situação, uma enfermidade, um luto. A pessoa se revolta com Deus, mas ela não fala com Deus, ela fala de Deus para os outros. Lembro que uma vez apareceu uma penitente: eu estou revoltada com Deus. Ela foi falar na confissão: eu estava revoltada com Deus porque minha avó faleceu, era uma coisa assim, uma situação assim, eu não lembro direito. Eu estou revoltada com Deus e tal. Eu falei: tá, e você falou para ele? Não. Eu falei: é muito fácil, né? Falar dos outros pelas costas, falar na cara, ter coragem não. O justo, o Jó sofrendo, se for ler o livro de Jó, você vai ver que Jó não tem muita paciência não. Pelo contrário, o livro quase todo é Jó reclamando, entendeu? Do que está acontecendo com ele. Mas Jó fala isso para Deus e reconhecendo a majestade de Deus e a miséria dele. Jó está lá dizendo: nossa, está acontecendo isso comigo, a quem eu vou, a que juiz irei? Contra Deus não tem. Se Deus permitiu isso, o que eu vou fazer? Não tem nada que fazer. Está lá os amigos dele tentando achar justificativas para aquilo que está acontecendo.
Os amigos dele falam de Deus, Jó fala com Deus. Jeremias não fala de Deus, ele fala com Deus. Senhor, eu me sinto enganado por ti. Ele está dizendo isso. Por quê? Porque eu fui escolhido como teu profeta e agora eu estou sofrendo muito, a rejeição de todos. Eu sou o terror de todos os lados na boca dos jovens. Ninguém gosta de mim. Veja que é o cara ser detestado no país inteiro dele, você imagina isso? Por onde ele passa, ninguém gosta dele. Com certeza isso é ruim. Então ele está se sentindo assim, mas ele coloca a chaga dele ali diante de Deus, como diz São Pedro: humilhai-vos, essa parte é importante, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, lançai sobre ele as vossas preocupações, ele tem cuidado de vós. Lançar sobre o Senhor as nossas preocupações, não ficar falando dele para os outros. Porque que Deus permitiu isso, por que aconteceu isso, se Deus é tão bom, e por aí vai. Fala com ele, fala na cara. Fica falando pelas costas, não tem coragem. Mas é preciso se humilhar diante de Deus. O salmista faz isso diante da sua angústia, diante de Jerusalém destruída, o templo destruído. Será que Deus se esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração? Eu confesso que é esta a minha dor. A mão de Deus não é a mesma, está mudada. Mas, recordando os grandes feitos do passado, vossos prodígios eu relembro, ó Senhor. Vê, o salmista está falando com Deus. Ele está angustiado, ele está sofrendo, ele está vendo a desgraça na frente dele ali, Jerusalém, o templo, tudo aquilo que eles tinham confiança destruído por outros povos, pagãos inclusive, que não acreditam no verdadeiro Deus. Mas ele coloca essa angústia diante de Deus. Não fica falando dele para os outros. Fala para os outros, não. E a resposta de Deus vem. E a resposta de Deus também não é na brutalidade aqui mesmo, né? A resposta de Deus vem. Assim, ainda assim, isto disse-me o Senhor: se te converteres, converterei teu coração, para te sustentares em minha presença. Essa parte é muito importante, ela tem a ver com o evangelho de hoje. E aí a gente encerra. Se souberes separar o precioso do vil, falarás por minha boca. Os outros voltarão para ti e tu não voltarás para eles. Você precisa aprender a separar o que é precioso, Jeremias, daquilo que é vil. Você precisa aprender a separar que o que há de mais precioso é esta minha palavra que você disse aqui no início. Olha só, ele diz aqui: quando encontrei tuas palavras, alimentei-me, elas se tornaram para mim uma delícia e a alegria do coração. O modo como invocar teu nome sobre mim, Senhor Deus dos exércitos. Aí Jeremias diz isso, mas depois diz: para mim te tornaste como miragem de um regato, como visão de águas ilusórias. Jeremias fala: olha, quando eu encontrei tua palavra era tão bom, tudo era tão ótimo, ali o início da conversão, me alimentei dessa palavra, era tão bom, mas agora é só perseguição do meu próprio povo. E o que Deus está respondendo para Jeremias? Separa o que é precioso do que é vil. O que é precioso? É a palavra de Deus, é preciosa. O reino de Deus é precioso, como nós vimos aqui no Evangelho. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Não importa a estima dos outros, não importa a estima de ninguém. A única estima que realmente importa é a de Deus. Se todos os outros estão contra você porque você é fiel a Deus, isso é o precioso. É isso que Deus está respondendo para Jeremias aqui. É isso que importa. Se a população do Brasil inteiro está contra você porque você está sendo fiel a Deus, o que é precioso? Essa fidelidade a Deus, é a nossa fé. Então o católico precisa aprender a separar o que é precioso para ele. O que é precioso para você, meu irmão? É a estima daquele seu amigo lá que te leva para o bar? É a estima das pessoas do seu trabalho simplesmente? Por isso você tem vergonha de ser católico? Por isso que você tem vergonha de manifestar sua fé católica de alguma forma? O que é precioso para você? Porque se essas coisas passageiras são preciosas, muito bem, meu irmão, como dizia Santo Tomás de Aquino, o homem é aquilo que ele ama.
Você é aquilo que você ama, aquilo que você vê como precioso. Então, meus irmãos, o que é precioso? A palavra de Deus, a nossa fé católica, a sua filiação divina, teu batismo, tudo aquilo, a graça que Deus te deu. Enfim, guardemos então essa pérola preciosa que nós recebemos. É uma grande graça ser católico, é uma grande graça. Nós devemos viver para sermos capazes de morrer dignos deste nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.